Olá, bem-vindo de volta aos Buscadores de Conhecimento. Então, vocês querem saber mais sobre os deuses do caos, é? É melhor eu mandar o nome de vocês para Inquisição. Mas, então, continuando de onde a gente parou no último vídeo, o nascimento de Slaanesh e o fim e a queda dos Eldari. Então, nós estávamos no último episódio falando sobre como a Guerra no Céu acabou. Basicamente, os vencedores foram os Eldari, uma espécie de elfo bom em tudo que faz e se acham. Após a queda dos Necrons, eles dominaram o universo, escravizando as outras espécies criadas pelos antigos, e os antigos misteriosamente sumiram. Não pergunte muito, isso convém à necessidade da história. Mas eles, os Eldari, graças à sua vida que é praticamente infinita, porque quando eles morrem eles podem só ser ressuscitados em um novo corpo, então eles podiam fazer o que bem entendiam, e a vida inteira deles eles foram treinados, criados para lutar. Quando acabou a guerra, eles começaram a festejar e se divertir, alegria, e no início tudo era amor, tudo era felicidade, tudo era bom. Só que quando tu tem uma vida infinita, algumas coisas começam a ficar chatas depois de algumas centenas e centenas e centenas de anos. Então eles começaram a procurar alguma coisa para ocupar o seu tempo. Afinal, com sua tecnologia avançada, coisas mundanas era basicamente automatizada. Com os escravos, trabalho manual, eles também não precisavam passar. Então, cada um procurou se especializar em diversas áreas, como poesia, pintura, arquitetura, a parte de medicina extremamente avançada. Eles basicamente eram perfeitos em tudo que faziam. Eles são chatos, eu não gosto de Eldari por causa disso. Mas mesmo assim, quando tu domina uma área e tu completa tudo que tem para fazer, digamos, eu aprendi hoje a tocar violão e levei 5 anos para tocar uma perfeição do violão. Ótimo, agora mais 5 anos para teclado, mais 5 anos para bateria. Isso não é nem um fragmento da sua vida e simplesmente a vida ficou chata. E esse tédio e insatisfação com a vida fez com que muitos deles começassem a buscar prazer. E aí nasceu os cultos do prazer. Os cultos do prazer eram locais onde você poderia se entregar aos mais diversos prazeres mundanos da carne. Coisas como drogas, bebidas, para fazer e tentar aumentar a sua percepção de toque, de cheiro e outras coisas, além de dor, porque para um Eldari, tanto a dor quanto a alegria são coisas muito mais intensas que para um humano normal. Além, é claro, de prazeres carnais, que eu não vou falar aqui porque o YouTube censura. Mas no caso, toda busca por mais e mais e mais prazer, eventualmente vai levar ao excesso, ao exagero, como eu vou explicar, acho que exagero é a melhor palavra que pode existir para isso. Então, os cultos do prazer começaram, como todas as outras coisas, relativamente tranquilos, como bordéis, casas para usar drogas, onde eles poderiam também se degladiar e se enfrentar até quase morrer, ou se morrer também eles ressuscitariam, não teria problema nenhum. Então, para eles, simplesmente as ações não tinham consequências. Isso permitia que cada vez mais eles avançassem a linha do aceitável. E existe no universo de 40.000 um outro universo, que é o Warp, o material que a gente já conversou da última vez, que ele se alimenta dos nossos sentimentos, emoções, e quanto maior a tua emoção ou uma ação real, maior o reflexo disso no material. E eles começaram a abusar de um jeito que eles criaram ondas, tsunamis no oceano do material. E essas ondas foram deixando ele cada vez mais instável, até um momento
foi tão exagerado que eles causaram um buraco no imaterial e no mundo real. Eu vou falar um pouquinho também de quem arquitetou isso tudo, pelo menos quem se acredita que arquitetou tudo isso. Os Hemúnculos, ou Hemúnculi, tem várias tradições, mas basicamente eu vou chamar eles de Hemúnculos aqui, de Gomorra. Caso você não percebeu a leve, como é que eu vou te explicar, a passagem bíblica aqui de Sodoma e Gomorra, sim, eles vivem num planeta que era a capital dos Eldari. Esse planeta ele não ficava nem no imaterial nem no mundo real, mas na passagem entre eles, o Webway, a conexão, a teia de aranha, que a gente também conversou no último vídeo. E em Komogorra, ou eu não vou conseguir chamar isso aqui de Komogorra, vou chamar de Gomorra, que é mais fácil, mas Komogorra, existiam uns líderes, as pessoas mais, digamos, afluentes da sociedade. Essas pessoas, elas buscavam também esse prazer e esse excesso ao seu limite. E quando você faz isso e o material começa a se mexer, as criaturas que existem no imaterial começam a ter poder no mundo real. Como dizia minha avó, o diabo atenta. Basicamente, as criaturas que existem no imaterial começaram a falar com eles enquanto eles dormiam, explicar algumas coisas na sua cabeça, fazer com que eles acreditassem naquilo que eles falavam e que aquilo era a verdade e o correto. Basicamente, o imaterial começa a influenciar as criaturas a agir conforme lhe convém. E o imaterial só quer uma coisa: cada vez mais energia. E se essas criaturas cresciam na energia dos excessos, dos prazeres, da dor e das coisas que eles causavam, eles tentavam fazer isso ao máximo. E assim os Hemúnculi, ou Hemúnculos, como preferir, eles tentaram ao seu melhor aumentar os sentimentos de dor, de agonia, de prazer de todas as criaturas, incluindo dos outros Eldari. E para isso eles precisavam que a criatura não morresse. Então eles têm jeitos de manter as pessoas vivas por muito tempo, apesar de vários abusos no seu corpo. E os Hemúnculos, apesar de ter muito poder e influência, eles sempre também queriam mais. E é muito provável que eles arquitetaram o nascimento do Slaanesh e induziram os cultos do prazer aos excessos que eles faziam. Isso vai ser mais interessante quando eu falar só deles, porque tem bastante coisa sobre esses loucos da cabeça aqui. Vamos lá? Então, num grande ritual de orgia, sacrifício, luta e tudo que é coisa estúpida e de pecado que pode existir, eles acabaram criando um deus, o Slaanesh, ou a Slaanesh, não tem gênero, ela não tem gênero, como preferir chamar de Slaanesh, que é mais fácil. Mas então, o Slaanesh, quando ele nasceu, essa criatura super poderosa no imaterial, ela causou um buraco na realidade, o chamado Olho do Terror. O Olho do Terror existe até hoje, no caso no futuro, do 40 mil. Então, por os Eldari, eu não vou nem tentar pronunciar isso aí, mas a gente chama de Slaanesh, aquela que tem sede. Quando Slaanesh nasceu e o Olho do Terror se formou, houve uma onda de choque psíquico que matou tudo, toda a vida que tinha no núcleo do Império dos Eldari. Quase 90% da população deles se extinguiu em um piscar de olhos. E uma coisa que é interessante é que os Eldari tinham um poder, porque a maioria deles é psíquico, tinha poder de controlar criaturas do imaterial e fazê-las de seus fantoches. Eles criavam deuses, como se fosse. Basicamente, eles tinham deuses da cura, deuses do sol, deuses da guerra. E, no caso, um deles enfrentou o Slaanesh e quase o derrotou, que era o deus da guerra, Cain.
que também existe hoje no 40.000 com outro nome de Khorne, que é o mesmo deus, só que agora por outros seguidores. Mas ele lutou contra o Slaanesh. Aliás, Khorne odeia o Slaanesh odeia o Khorne, eles são opostos. E eles lutaram e o Khorne perdeu a batalha, mas Slaanesh foi parada. Então, no caso, o Khorne acabou teoricamente perdendo e ganhando, porque eles parou o Slaanesh de destruir o universo. E os mundos principais dos Eldari sumiram, desapareceram. Então tu imagina uma sociedade que dependia de mundos para produzir grãos, para produzir carne, para produzir recursos e simplesmente destruído. O mundo que produzia isso sumiu. Os sobreviventes basicamente não tinham o que fazer. E como os seus corpos morriam, agora eles não ressuscitavam mais. Porque o Slaanesh comia as suas almas, então eles não tinham como voltar. Então quase todos os Eldari foram extintos nessa época, ainda bem, merecido. Mas infelizmente o universo não é tão carinhoso, destruir todos esses malditos elfos, então alguns sobreviveram. Dos sobreviventes, os mais famosos, os mais comuns, apesar de eles ser bem raros de encontrar, os Asurai, são os Craft World Eldar, são os que vivem nos mundos Craft, que a gente chama, eles são mundos feitos por eles usaram sua tecnologia avançada para criar planetas. São planetas feitos de máquinas e com metal retirado de outros planetas que eles criaram para manter uma vida ideal e sustentar a vida deles indefinidamente. Como os Aeldari têm esse poder psíquico, muitos deles conseguiam prever o futuro, mas não de uma forma clara. O futuro nunca é claro. O futuro são várias opções que podem acontecer. Então, quando eles viram que o Slaanesh destruindo tudo era uma opção, eles decidiram se isolar. E você deve estar se perguntando, tá, peraí. Por que todos eles não se isolaram então e se protegeram do Slaanesh quando tinha tempo? Imagina uma pessoa chegando no carnaval e gritando: parem de beber, parem de se beijar, parem tudo, senão todos vamos morrer. Nós temos que nos retirar para as colinas e viver em isolamento. O que você acha que vai acontecer? Não vai funcionar. Então, as pessoas os Eldari, que os escutaram, fugiram e realmente construíram sociedades inteiras. E para se isolar definitivamente, eles destruíram boa parte dos Webways que chegava nos seus planetas, agora os Craft Worlds. Então eles são meio que escondidos e eles só saem de lá quando eles realmente precisam de alguma coisa no mundo real. Porque eles estão, como eu falei, no Webway, ou seja, entre a nossa realidade e o imaterial, no caminho entre eles. E para que eles consigam reencarnar, eles usam pedras espirituais, como se fosse um cristal. Esse cristal, ele consegue, como eu vou te explicar, ele consegue armazenar a alma deles quando eles morrem, e eles protegem elas no centro dos seus mundos até a eventual reencarnação, que pode levar algum tempo. Então eles protegem essas almas com suas vidas. Pros Asuryani, é difícil, Eldari para mim é a língua mais difícil de falar. É uma mistura de irlandês com escocês antigo, a língua deles. Porque como eles são uma empresa, o Games Workshop, que faz isso aqui, é da Inglaterra, eles usaram as línguas antigas para fazer os nomes, então é meio complexo para mim, porque a nossa língua é baseada em latim. Então a deles é baseada em celta e um pouco do alemão, aí fica difícil. Mas beleza. Eles fazem isso, e para esses Eldari, os seus mundos são a coisa mais valiosa no universo, porque eles dependem deles para reencarnar e para gerações futuras. Os Drukhari, ou Dark Eldar. Para os Dark Eldar, eles se chamam de Eldar, porque para eles não tem outros, eles não conhecem os outros, eles se isolaram deles, então eles não sabem mais que tem mais ninguém. Eles conseguiram sobreviver em
Komogorra, que era a capital do Império Eldar, né, antigamente. E muito provável eles sobreviveram porque os Homunculi sabiam o que ia acontecer e eles fizeram barreiras para defender daquele choque psíquico que matou quase todos. E eles cultuam Slaanesh, eles veem ele como um deus e fazem sacrifícios para tentar manter a sua alma, apesar de que a existência deles é um contínuo sofrimento, porque pro Slaanesh a alma deles é a coisa mais gostosa para comer e ele quer destruir a alma deles todos. Então, o que eles descobriram? Os Homunculi magicamente sabiam um jeito de proteger dessa corrupção do Slaanesh. Em vez de eles perderem a sua alma, eles fazem outras criaturas sofrerem para que a alma deles vá lentamente se reenchendo. Imagine que a alma deles é uma garrafinha d'água. O Slaanesh vai tomando, e depois de algumas décadas ou às vezes algumas centenas de anos, se tiver sorte, a alma vai ser esvaziada e o corpo vai ficar vazio, sem nenhuma vontade ou conhecimento ou capacidade, até que o corpo finalmente morre e acaba. Aquele Eldari não existe mais e toda a sua existência, sua mente, suas vontades desaparecem. Então, para que isso não aconteça, eles fazem com que outras criaturas, preferencialmente inteligentes, que consigam entender a dor, sofram. Quando uma criatura sofre, os Drukhari, que são os Dark Eldar, eles conseguem se alimentar daquele sofrimento, mas não no sentido de comida, e sim no sentido de refrescar aquela garrafinha d'água, de manter o seu espírito ou a sua alma o mais cheia possível, para que o Slaanesh não tome tudo. Eles, no caso, Drukhari, que é o nome deles agora, que significa duas palavras que querem dizer mal, em tanto irlandês quanto escocês antigo. Então é tipo mal ruim, entendeu? Eles são muito ruins, não tem noção do que eles fazem com coisa. E eles vivem em Komogorra, que é a principal cidade deles, e em algumas outras ramificações do Webway. E ali eles só saem quando é para fazer outras criaturas sofrerem. Eles também são mortais, porque se eles morrem, o Slaanesh pode terminar de devorar a alma, já que ela está ali. Então eles fazem de tudo para tentar se regenerar e manter os seus corpos, porque se eles morrem por completo, a alma deles não vai mais voltar. Então os Homunculi também, olha só, eles têm a solução para tudo. Eles têm jeitos de repor o corpo deles com medicina extremamente avançada e apenas eles tinham esse domínio de poder fazer eles reviver. Então eles viraram o líder da sociedade dos Drukhari. Olha só que coincidência, né, cara? Deu tudo certo para eles. Eles planejaram tudo, eles são culpados disso aí. Mas tudo bem. E alguns outros sobreviventes, as Harlequinas, ou Harlequins, como preferir chamar, são devotas de um deus menor deles, que é o deus Kiri. Pode-se dizer que é uma face do Nurgle, que é o deus da vida, mas vamos saber, não tem como saber, porque isso é mais mitologia dos Eldar. As almas deles foram salvas por esse deus Kiri, e eles não morrem do mesmo jeito que os Dark Eldar e que os normais. Então eles se deram bem. Porém, a Games Workshop quase não faz muita coisa assim de atualização para as Harlequinas, e no jogo de mesa elas são bem antigos assim, as regras deles, e eles já estão bem atrasados, eles precisam de um update grande assim. Os Exodites foram os primeiros a fugir. Eles são tipo os Avatar do filme do Avatar agora, sabe? Não o Avatar legal dos elementos, o Avatar dos bichos azul. Então, eles fugiram, foram os primeiros a fugir, já quando eles nem foram pela questão do medo do Slaanesh. Eles fugiram porque eles acharam o jeito de vida dos outros Eldari ruim, errado. Então eles preferiram viver uma vida pacífica, com os animais e as plantas e a natureza.
Então eles vivem uma vida nômade para não destruir o planeta que eles estão. E eles são bem isolados, vivem muito longe das cidades. Que gente chata. Tá, mas eles têm um negócio legal. Eles basicamente inventaram as pedras espirituais e eles também andam em dinossauros, o que faz deles ser automaticamente os mais legais dos elfos. Porque como eles têm esse contato com a natureza e com os seres vivos, eles domaram vários tipos de criaturas dos planetas que eles vivem para facilitar a sua vida. Eles não deixam de usar a tecnologia, porém, eles têm tecnologia avançada, assim como todos esses, mas eles vivem uma vida muito mais pacífica e regrada. E, por fim, agora que acabou os Eldari, e como a maioria deles morreu e deixou uma galáxia, um vácuo de poder, agora vai vir alguém para assumir esse poder. E aí começa a gente, a humanidade. E uma última coisa só. Pros Aldari, os humanos não passam de macacos super desenvolvidos que perderam o pelo. Eu odeio aqueles elfos. Mas é isso, galera. Nos vemos na próxima, quando a gente vai falar de nós mesmos, da humanidade.